Boa noite a você que nos acompanha durante esta live, este retiro, onde nós estamos aprendendo com Santa Teresinha. O amor cresceu comigo, o teu amor cresceu comigo. Mais uma vez eu quero, de uma forma muito carinhosa, acolher você e agradecer por estar aqui conosco. Eu me chamo irmão Luan, tenho 23 anos. Há 3 anos tenho a graça de fazer parte desta família religiosa, ser um carmelita, mensageiro do Espírito Santo. Faço questão de testemunhar todas as vezes que eu prego, sempre quando for possível, que desde quando Jesus ele interveio na minha vida, desde quando Jesus apareceu na minha vida, e Ele me fez experimentar o seu amor e a sua misericórdia, o sentimento que eu tenho é que eu sou o homem mais feliz do mundo. E nessa noite eu quero que você também declare isso, ao experimentar o amor e a misericórdia do Senhor, que você possa também falar: eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho a Deus, eu tenho o amor de Deus e isso me basta. Amém? Quero falar com você hoje sobre Santa Teresinha. Um caminho para a santidade. Um caminho para a santidade à luz de Santa Teresinha. À luz dos ensinamentos de Santa Teresinha. E para iniciar esta pregação, vamos ler o que a palavra nos diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 15 ao 17. Diz assim para nós: trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo na Sagrada Escritura. Falando do caminho de santidade à luz de Teresinha, nós precisamos entender um pouco quem foi Santa Teresinha. O Frei já deu uma introdução na Santa Missa, mas para você que chegou agora, eu quero dizer para você que a teologia de Santa Teresinha, para que você entenda, é uma teologia mística. O que quer dizer isso, irmão? Teologia mística quer dizer porque Santa Teresinha, tudo aquilo que ela escreveu, é fruto daquilo que ela viveu. O conhecimento de Santa Teresinha é um conhecimento à luz do Espírito Santo. É uma graça dada a ela pelo Espírito Santo. É o que nós chamamos de graça preveniente. Ou seja, Santa Teresinha, ela sabia que ela foi preparada por Deus desde a sua infância. É o que ela mesma declara quando ela diz: eu sou a florzinha branca de Jesus. Eu sou a florzinha branca de Jesus. Teresinha reconheceu que ela tinha uma graça preveniente. Deus a preservou desde a sua infância. E ela descobriu as predileções de Jesus pela sua alma. Nós estamos pregando aqui acerca do livro, do livro que o Frei falou, Teu Amor Cresceu Comigo, mas também à luz das obras completas de Santa Teresinha. Aqui contém tudo aquilo que ela viveu, que ela escreveu. E ela vai dizer assim logo no início, quando ela vai dizer das predileções de Jesus acerca de sua alma. Ela vai dizer: eis o mistério da minha vocação, de toda a minha vida, e sobretudo os mistérios da predileção de Jesus por minha alma. Ele não chama os que são dignos, mas os que lhe apraz. Durante muito tempo, Teresinha questionou
ao Senhor se perguntou por que as almas não recebiam o mesmo grau de graça do Senhor. Porque o Senhor prodigalizava, o Senhor distribuía graças profundas, extraordinárias a tantas pessoas que, de certa forma, resistiam à sua graça, que eram muito pecadores, como ela cita Santo Agostinho, como ela cita São Paulo Apóstolo. E ela não entendia porque há muitas pessoas que pecavam muito, Deus concedia graças extraordinárias. Mas também tinha aquelas pessoas que já nasciam com essa graça, que Deus já preservava em toda a sua vida, que Deus fazia questão de tirar do caminho tudo aquilo que poderia manchar a veste batismal. E ela entendeu acerca da luz do Espírito Santo, ela viu a imagem da rosa, do lírio e da margarida. E ela dizia assim: o perfume da rosa, o perfume do lírio, de maneira alguma, eles ofuscam a beleza da pequena margarida e da pequena violeta do campo. Então ela entendeu que com a alma era a mesma coisa. O amor de nosso Senhor se revela tanto numa alma mais simples, como numa alma mais sublime. Porque se é próprio do amor abaixar-se, se todas as almas se assemelhassem todos a uma rosa, perderia a beleza do jardim. Teresinha vai entender que no jardim de Deus existem as rosas e existem também as margaridas. E todas elas, independente de sua beleza, independente do seu estado, elas recebem o mesmo amor de Deus. Ela vai dizer que o sol no tempo oportuno, ele vem sobre a rosa, sobre o lírio, sobre a margarida, e a partir daí elas desabrocham. Elas desabrocham no tempo oportuno. Duas coisas eu quero que você entenda nesta pregação para que eu possa começar a pregar. A primeira: Deus chama você a uma vida de santidade. Eu quero que essas duas verdades estejam inflamadas no teu coração como uma ferida, para que você se recorde todos os dias, e isso lhe faça caminhar, isso lhe impulsione. A primeira é essa: Deus lhe chama à santidade. Você é chamado à santidade. Independente do estado de vida que você escolheu, nós como religiosos, você como família, pai e mãe de família, na sua vida profissional, na sua vida relacional, você precisa ser santo, independente de qualquer coisa. Você é chamado a viver um caminho de santidade, a buscar um caminho de santidade. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. A segunda é: Deus é presente no caminho. Deus é presente no caminho. Eu não sei qual o caminho que Deus quer fazer com você, se é um caminho de consolações ou se é um caminho de sofrimento. Mas neste caminho, Deus é presente. Talvez em alguns momentos ele fique em silêncio, mas ele não se ausenta. Ele é presente. Deus é presente na sua vida. Sempre se recorde disso. No caminho que você trilhar da santidade, seja ele um caminho de consolações ou um caminho de muita dificuldade, de muito sofrimento, neste caminho você tem alimento suficiente para se manter de pé. Neste caminho você tem armas suficientes para lutar. Tenha essa certeza no teu coração. E para entender aquilo que Santa Teresinha viveu, nós precisamos entender acerca da vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela reconheceu no seu caminho a misericórdia de Deus. Santa Teresinha reconheceu no seu caminho uma confiança e uma pobreza espiritual. E Santa Teresinha descobriu uma via segura para chegar até o céu, que é a via da infância espiritual.
Veja que Teresinha, ela nasceu em uma família boa de vida. Santa Teresinha nasceu em um ambiente burguês. Santa Teresinha, ela nasceu em uma família no qual mimava ela. Ela era extremamente mimada. Recebia muitos carinhos. Uma família católica que instruiu Santa Teresinha desde pequeno no caminho do Senhor. Teresinha, ao mesmo tempo que nasceu nesta família, Santa Teresinha nasceu em uma época onde existia uma corrente jansenista, que o Frei falava na homilia. Deus, amor, não se escutava. Somente Deus, justiça. Um Deus que vinha com uma espada. Um Deus que vinha com uma espada para separar o joio do trigo. E isso gerou nas almas piedosas da época, inclusive na de Santa Teresinha, uma consciência escrupulosa acerca do pecado. Não importa o tamanho do pecado que você cometia, ele sempre era duplicado, triplicado, ganhava um peso mais do que aquele que tinha. Então Santa Teresinha nasceu nessa realidade, viveu esta realidade. A vida de Santa Teresinha, diferente de muitas das nossas, não diferente de muitas das nossas, foi uma vida marcada pelo sofrimento. Teresinha perdeu a mãe aos 4 anos. Aí inicia seu sofrimento. Teresinha foi acometida com doenças, como ela mesma chama, doença estranha. Mais sofrimento na vida de Santa Teresinha. E isso mudou o temperamento de Teresinha. Diz nas suas obras completas que Teresinha chorava e chorava por ter chorado. O temperamento de Teresinha foi mudado. E ela viveu uma vida de sofrimento. Porém, Santa Teresinha, ela recebeu o que ela chama da graça de Natal. Teresinha recebeu a graça da maturidade espiritual. Santa Teresinha percebeu que, como se uma luz a invadisse, a povoasse, e ela diz: eu senti a graça entrar dentro de mim. Ali o germe da pequena via, a centelha da pequena via, já havia sido colocada no coração de Teresinha. Já havia sido colocada na alma de Santa Teresinha. E ela dizia: Jesus me instruía nas coisas secretas do seu amor. Eu quero que você vá analisando a vida de Santa Teresinha e vai fazendo uma ligação com o que você vive hoje. Não sei o ambiente que você vive, a realidade que você vive, se é uma realidade de sofrimento, se há situações difíceis na sua vida, se você enfrenta fraqueza e ainda a imaturidade espiritual. Mas olhando para a vida de Santa Teresinha, você vai entender hoje que é possível chegar à santidade. Teresinha, ali naquele momento, onde essa luz a invadiu, onde ela sentiu o amor, a caridade do Senhor povoar o seu coração, ali Santa Teresinha começou a ter um desejo pelo céu, um desejo em ser santa, um desejo em ser santa. Ela mesma vai dizer: contudo, tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa. Não conto com meus méritos, não tenho nenhum, mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É Ele somente que, contentando-se com os meus fracos esforços, fará de mim uma santa. Santa Teresinha reconhecia que ela não tinha mérito nenhum. Santa Teresinha, ela reconhecia que não tinha força nenhuma para alcançar a santidade. Mas ela sabia que fazendo o mínimo de esforço,
Deus, por méritos dele, com a graça dele, pela força dele, faria dela uma grande santa. Eu já quero te dizer no início desta pregação, se no teu coração tiver um desejo sincero de santidade, uma busca sincera de santidade, ainda que você caia, ainda que você seja fraco, ainda que você ache que você não consiga chegar, há uma força que é maior do que você. Há uma graça sobre você. Como eu disse, Deus convida, Deus convoca, Deus chama. E Ele dá armas e alimento suficiente para eu vencer a batalha. Você só não vai ser santo se você não quiser. Meios você tem. Força, Deus te dá. Coragem, você alcança diante dele. Porque sozinho você não luta. Sozinho você não caminha. Ainda que todos te abandonem, ainda que você olhe para os quatro cantos, você não veja ninguém, mas é do céu que vem o teu socorro. Já dizia o salmista: levanta os meus olhos para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Então Teresinha, a partir disso, Teresinha fez uma experiência maravilhosa. Naquele momento, naquela situação, naquela época, onde Deus era apresentado como um justiceiro, aquele que vinha para dividir o joio do trigo, aquele que vinha com a espada, Santa Teresinha descobriu que Deus é justiça, sim, e cobra a justiça daqueles que se colocam no caminho dele. É o mínimo que nós podemos fazer, retribuir ao Senhor com o caminho de justiça, com o coração reto. Santa Teresinha descobriu que Deus era justiça, sim, mas acima de justiça, Deus é misericórdia. Santa Teresinha descobriu, e isso mudou totalmente a sua vida. E eu quero que isso mude totalmente a tua realidade nessa noite. Que Deus é justiça, mas mais do que justiça, Ele é misericórdia. Que Ele conhece a tua fragilidade. Que Ele se deixa vencer pelo amor. Que Deus se deixa vencer pelo coração contrito. Um coração que reconhece a sua dependência dEle. Deus nos permite sonhar com aquilo que nós podemos realizar com a sua graça. Santa Teresinha mesmo vai dizer: posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade, porque Deus não coloca no nosso coração desejos irrealizáveis. Você pode, independente da sua pequenez, alcançar a santidade. O desejo de Teresinha era ser uma grande santa. Ser uma grande santa. O sonho dela era ser uma grande santa. Eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem sonhado? Nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm metas espirituais. Eu tenho meta profissional, eu tenho uma meta de construir aquilo que eu quero, eu tenho uma meta de realizar tal sonho, eu tenho meta disso, meta daquilo. Mas e uma meta espiritual você tem? Diante da sua vida espiritual, diante do seu caminho com Deus, você tem uma meta? A minha meta é chegar neste nível com Deus. A minha meta é chegar na santidade. Sim, se você tem essa meta, louvado seja Deus. E eu quero te perguntar, por que muitas vezes você está parado? O que é que tem te feito parar neste caminho? Talvez seja o pecado? Você não tem conseguido vencer? Você tem se sentido fraco, impotente? O pecado tem se apresentado com tão força na sua vida que você não tem conseguido vencer? Será que é o pecado que tem te feito parar? Será que é o pecado que tem te travado, te aprisionado, te acorrentado?
feito você estacionar nesse caminho ou até mesmo regressar? O que é que tem te feito parar nesse caminho, nessa busca de santidade? Será que é o sofrimento? É o sofrimento que tem te feito parar? É o medo de sofrer? Porque Jesus disse que o reino dos céus são dos violentos? Porque Jesus disse que quem quer seguir tem que tomar a cruz, tem que sofrer? É o medo de sofrer? É o medo do sofrimento que tem feito você parar? Que tem enterrado os teus sonhos? O teu sonho de ser santo? Que tem arrancado do teu coração a intimidade que você tem com Deus, que tem tomado o lugar de Deus no teu coração? É o medo de sofrer? É o sofrimento? Olha para a tua vida, olha para o que você vive, olha para o que está te impedindo agora e vai colocando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor. Senhor, isso aqui tem me feito parar. Isso tem matado dentro do meu coração o desejo de santidade. Hoje talvez você esteja com o coração atribulado. Talvez você olhe para as suas misérias, para as suas dificuldades, e você não vê um caminho a seguir. Talvez a santidade para você pareça algo difícil. Isso não é para mim. Isso é para Santa Teresinha, deixa para a época dela, deixa para aqueles que são fortes. Talvez isso tenha alimentado o teu coração, essa visão errada de santidade. Talvez é o fato de você confiar somente em você, nas suas forças. E você acaba se frustrando, você acaba caindo, porque você tem dependido somente das suas forças, confiado somente no nada que você pode fazer. O que é que tem te feito parar? Deus está falando com uma pessoa nessa pregação. E você que está vivendo uma realidade de pecado. O pecado tem te aprisionado. E a palavra que Deus coloca no meu coração é vergonha. O pecado tem feito você se sentir envergonhado diante do Senhor. E por isso você tem parado. Por isso você não consegue se colocar na presença do Senhor, porque você tem vergonha do seu estado de vida, porque você tem vergonha do seu pecado. Em nome de Jesus eu quero ser profeta na tua vida nessa noite. E eu quero te dizer em nome do Senhor que ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Tornar-se-ão brancos como a neve. Talvez seja o sofrimento, filho da igreja, que tem feito você parar, como eu dizia. Talvez você tenha sofrido e você não tenha suportado esse sofrimento. Teresinha dizia, diante do seu sofrimento: eu me entrego como vítima de holocausto ao amor misericordioso. Me entrego inteiramente a Deus, para que Ele seja a minha santidade, porque sozinho eu não sou capaz. Então oferta o teu sofrimento a Jesus. Sofrimento para a vida daquele que crer em Cristo não é doloroso, não é insuportável. Ele ganha sentido quando você coloca diante da cruz. Quando você reconhece que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos flagelos, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos dardos do inimigo que tem flagelado a tua alma, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque Ele é forte em mim. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, Ele não é indiferente ao teu sofrimento. Deus não é indiferente ao teu sofrimento. Ele sofre com você. Ele caminha com você. Ele luta com você. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Então olha para a tua vida e veja os sinais de Deus. Olha para a tua vida e veja o dedo de Deus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você vive.
seja nas consolações ou seja no sofrimento. Perceba os sinais de Deus acerca da tua história. Teresinha, ela não parou no sofrimento, mas ela sabia que diante disso tudo tinha um Deus de misericórdia, no qual cresceu com ela. O teu amor cresceu comigo. O amor de Deus acompanha você. O amor de Deus está com você. O amor de Deus é presente. Às vezes eu olho para a minha vida, às vezes eu olho os caminhos que eu trilhei, às vezes eu olho para as coisas que eu me apaixonei, às vezes eu olho como eu poderia ter quebrado a cara. Mas como em um filme, Deus me faz passar toda a minha vida, e em todas as situações que eu vivi, eu percebo hoje o dedo de Deus. Eu percebo a mão de Deus, que antes eu não percebia. Hoje no convento Deus tem me mostrado que Ele tem caminhado comigo desde todo sempre. Desde quando ainda no ventre da minha mãe eu estava, Deus estava já comigo. E com você não é diferente. Deus está com você a todo momento. Há digitais de Deus na sua história. Há dedo de Deus na sua vida. Há sinais da presença dEle na sua vida. Reconheça isso. Reconheça isso. Santa Teresinha reconheceu os sinais de Deus. Como aquele vaso. E você é este vaso. Aonde o oleiro pega e modela com aquela argila. E ele vai colocando detalhes naquele vaso. Detalhes que vai deixando aquele vaso bonito. Talvez o seu detalhe possa ser arranhões. Talvez os seus detalhes possam ser rachaduras. Mas isso deixa a sua vida bonita, tá bom? Porque diante de Deus, isso se torna significativo. Tem uma importância. E como aquele vaso nas mãos do oleiro, o oleiro vai modelando e vai colocando detalhes particulares. Detalhes que são seus, especiais seus, da sua história, da sua vida. E ali, o oleiro leva aquele vaso ao fogo. E o fogo, ele vai firmar aqueles detalhes. E este fogo é o fogo do amor de Deus. Ainda que você não perceba, toda a sua vida é rodeada pela falange divina do fogo do amor de Deus. E talvez você não saiba, mas eu quero te revelar agora em nome de Jesus. Você está sendo forjado por Deus. A sua vida está sendo forjada por Deus. E o fogo no qual purifica o teu coração não é outro, a não ser do amor e da misericórdia de Deus. O amor e a misericórdia de Deus. Santa Teresinha reconheceu que para ser santa era preciso sofrer. Ela mesma vai dizer: para se tornar uma santa era preciso sofrer muito, procurar sempre o mais perfeito e esquecer-se de si mesma. Compreendi que havia muitos graus na perfeição e que cada alma era livre de responder às solicitações do nosso Senhor, de fazer pouco ou muito por Ele. Numa palavra, de escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Então, nos dias da minha infância, exclamei: meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. A única coisa que temo é guardar a minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que quiseres. Percebe que Teresinha, ela não murmurou diante do sofrimento. Ela disse: se é preciso sofrer para ser santa, então eu vou sofrer. Eu escolho tudo.
só não escolho fazer a minha vontade. Quando você se coloca diante de Deus e toma uma decisão por Ele, para fazer um caminho com Ele, esquece fazer a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. E talvez o caminho de Deus para você seja a purificação pelo sofrimento agora. Eu escolho, Jesus, passar por isso. Jamais Deus conduz alguém a algo que não seja para colher algo frutuoso. Entenda uma coisa, aquilo que não é, e eu trago isso muito para a minha vida. Aquilo que não é desígnio de Deus para você é permissão. Porque Ele colhe frutos. O sofrimento, quando ele é bem vivido, aceito, configurado a Jesus, ele é frutuoso. Talvez você tenha passado por um deserto. O deserto que Deus nos leva, ele é frutuoso. Às vezes nós temos imagem do deserto seco, árido, sem água, quente. Mas mesmo que a realidade esteja assim na sua vida, o deserto de Deus é frutuoso. Deus sempre colhe bons frutos deste deserto. Então não queira fugir do seu sofrimento. Perceba que o irmão não está dizendo que você tem que procurar sofrimento. Estou dizendo para que você aceite o caminho que Deus tem feito com você. Porque há uma promessa de Deus. Há uma chegada. Você não está caminhando para o nada. Há uma chegada. E essa chegada se chama eternidade. Terezinha, ela não murmurou. Ela não quis que Deus arrancasse o sofrimento dela. Mas ela disse: eu escolho tudo. Eu escolho fazer a tua vontade e não a minha. E só é possível responder a isso por meio de uma confiança e de uma pobreza espiritual. Como que eu posso responder ao apelo deste amor? Ao apelo deste amor infinito? Por meio de uma confiança e de um abandono, de uma pobreza espiritual. Ou seja, estar à disposição dele, aberto à vontade dele, à ação dele. Duas realidades havia na vida de Santa Teresinha, que talvez para nós pareça coisas contrárias, mas para Santa Teresinha não era. A primeira realidade era um desejo grande de ser santa. E a segunda realidade era uma pequenez. Se você for olhar isso com os olhos do mundo de hoje, são duas coisas contrárias. Porque as pessoas acham que para fazer a vontade de Deus você precisa ser forte. Para ser santo você precisa ser o melhor. Você precisa ser o mais virtuoso. Claro, a santidade é uma busca de virtude. Mas para ser santo não precisa estar preparado. É um caminho de busca. E Santa Teresinha conseguiu unir essas duas coisas. A sua pequenez e o seu desejo de ser santa. E em uma atitude de confiança e de pobreza espiritual, ela descobriu algo fantástico, que é a kenosis, o abaixamento. Olhando a kenosis divina, o Deus que se abaixou, que se fez pobre, que se fez pequeno,
Santa Teresinha viveu isso em sua vida. Esse abaixamento. Esse abaixar-se para tornar-se grande. Ou seja, em outras palavras, aceitar a minha condição para atrair a misericórdia de Deus. Aceitar a minha condição para atrair a misericórdia de Deus. E isso é alimentado por uma confiança, que é a virtude da esperança. Da esperança que é alimentada pelo amor. A esperança que não deixa desanimar. Muitas pessoas dizem com aquela famosa frase, e muitos católicos ainda repetem: a esperança é a única que morre, é a última que morre. Não sei para você, mas para mim que sou católico, ela não morre, porque a minha esperança é Jesus e Jesus vive eternamente. Jamais isso deveria sair de sua boca. A sua esperança é Jesus. Jesus vive. Jesus pode. Jesus faz. Essa esperança foi alimentada no coração de Santa Teresinha pelo amor. Como ela mesma vai dizer, que o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo a minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Santa Teresinha viveu esta pobreza, que é a dependência de Deus. Deus é atraído pela miséria do pecador. Porque a miséria do pecador apresenta a ele um vazio que ele pode preencher. Quando eu leio isso, eu me arrepiei, eu estou arrepiado agora. Perceba a profundidade dessa frase. Deus é atraído pela miséria do pecador, porque Deus enxerga nessa miséria um vazio que só Ele pode preencher. Você tem um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Diante da tua miséria, reconhece isso hoje, diante da minha miséria, Deus tem o remédio. Diante do meu pecado, diante do meu sofrimento, Deus tem um remédio. E o remédio se chama misericórdia. Misericórdia. Só Deus pode preencher o vazio do teu coração. É por isso que Teresinha escolheu viver esta pobreza, que era a dependência de Deus. Eu serei santa não pelos meus méritos, dizia ela, mas pelos méritos dele, pela graça dele. Basta eu conhecer o meu nada e abandonar-me como uma criança nos braços de Deus. Santa Teresinha reconheceu a misericórdia, contemplou a misericórdia de Deus. Santa Teresinha confiou, abandonou em uma vida de pobreza, uma pobreza espiritual. E ela entendeu aquilo que é o centro da sua espiritualidade, o centro da sua doutrina, o centro do seu caminho, que é a infância espiritual. Como nós conhecemos, a pequena via. Santa Teresinha, sabendo que a confiança e a pobreza espiritual atraía o amor de Deus, ela deseja encontrar um caminho próprio para ela, que era pequena. E aí ela vai dizer: comparando-me com os santos, eu sempre constatei que entre eles e eu há a mesma diferença entre o cume de uma montanha e um grão de areia que as pessoas calcam sob os pés. Santa Teresinha, ela reconhecia que
havia uma diferença entre os grandes santos e ela reconhecendo a sua pequenez. E ela dizia: ao invés de desanimar, disse a mim mesma: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso então, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Crescer me é impossível. Devo suportar tal como sou, com as minhas imperfeições, mas quero, contudo, procurar um meio para ir para o céu. Por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Desejei encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. Assim como uma mãe acaricia o filhinho, assim eu vos consolarei, aconchegar-vos-ei ao seu seio, acariciar-vos-ei sob os meus joelhos. Ao contemplar esta passagem, Santa Teresinha descobre aquilo que era o pontapé inicial para viver esta via, esta pequena via, essa infância espiritual. Santa Teresinha descobriu como chegaria no céu. E ela diz: o elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Por isso não preciso crescer. Devo, ao contrário, permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. Fostes além da minha esperança e quero cantar as vossas misericórdias. Santa Teresinha, ela descobriu que o elevador, na onde ela conseguia chegar até o céu, subir a rude escada da perfeição, era os braços de Jesus. Diferente do crescimento biológico, nós crescemos e automaticamente adquirimos força, independência, podemos realizar aquilo que nós queremos, lutar por aquilo que nós desejamos. O crescimento espiritual de Santa Teresinha é diferente. Porque a Santa Teresinha, quanto mais eu cresço na vida espiritual, quanto mais eu cresço na intimidade com Deus, mais eu vou me tornando pequeno, dependente, necessitado de Deus. Ela descobriu que não há um outro caminho para a transformação do homem a não ser aquela trazida pela revelação de Jesus. Ela descobriu que era deixar de lado os sonhos de onipotência, de reconhecer a impotência da salvação pelos meios humanos e ficar ciente da minha miséria e da minha fragilidade e se entregar confiantemente, de modo incondicional, nas mãos poderosas e ternas de nosso querido amado Pai. É um caminho de simplicidade, onde ela chama de pequena via. Muitas vezes nós somos levados a pensar que a santidade requer grandes feitos, feitos heróicos, que também existem e são importantes. Mas Jesus nos ensina no Evangelho que para entrarmos no reino do céu, e nós já entramos na palavra no Evangelho que nós lemos no início, para entrar no reino dos céus e mesmo para conseguirmos desempenhar grandes feitos, nós devemos voltar a viver como criança. Ela compreendeu que perfeitamente só o amor nos pode tornar agradáveis ao bom Deus. Ela descobriu que o único caminho seguro que conduz à fornalha divina é o caminho do abandono de uma criancinha que adormece sem temor nos braços de seu pai. Uma criança, ela é um ser impotente. Quando se sente ameaçada com perigo, ela corre e se abriga nos braços do pai, nos braços da mãe.
Você que é pai, que é mãe, você sabe. Como uma criança ela tem medo, ela se sente ameaçada, ela corre para o braço do pai. Às vezes da mãe, mais da mãe, né? Mas corre para o braço do pai ou da mãe, porque ali ela se sente protegida. Ali ela se sente seguro. Ali ela se sente amparado. Ali ela se sente tranquila, em paz. Santa Teresinha descobriu que o caminho do abandono é esse. É abandonar-se nas mãos deste pai, deste abá, deste paizinho. Se entregar nas mãos do pai. Então a santidade, ela passa pela linha da simplicidade. Do abandono daqueles que são humildes, daqueles que são pequeninos. Se você tem procurado fazer grandes feitos, se você tem procurado alcançar já o fim do caminho sem querer trilhar ele, você precisa hoje entender que o caminho de santidade é um caminho simples. É ser fiel a Jesus nas pequenas coisas. Ser santo é ser simples. É ser fiel nas pequenas coisas. É fazer a vontade de Deus. É ser o que Ele quer que nós sejamos. Ser fiel nas pequenas coisas. Você tem sido fiel àquilo que Deus coloca no teu coração? Ou você tem fugido dele? E esse ser fiel nas pequenas coisas, nessa busca de santidade, não é somente ser fiel à minha vida de oração, não é somente ser fiel à Santa Missa, não é somente ser fiel à adoração eucarística, não é só ser fiel às coisas espirituais, não. Você tem sido fiel nas pequenas coisas na tua vida profissional? Você tem sido fiel nas pequenas coisas na sua vida a dois, no seu relacionamento com seu esposo, com sua mulher? Você tem sido fiel nas pequenas coisas com seus filhos? Você tem sido fiel aos seus irmãos de comunidade? Você que é ministeriado, você tem sido fiel ao seu ministério? Ao seu grupo, ao seu pastoral, ao seu movimento? Você tem sido fiel ao seu pároco? Você tem sido fiel às pessoas que aparecem na sua vida? Ou você procura se mostrar muito nos feitos espirituais, mas esquece de ser fiel nas pequenas coisas? É um ato de caridade aqui, é uma palavra que eu deixo de falar ali para não machucar, é aquele guarda-chuva aberto que eu engulo para não gerar uma tempestade, porque a tempestade ela cessa quando chega na boca de um sábio. Você tem calado, silenciado, ou você tem gerado contenda? Você tem perseguido? Você tem sido infiel dentro da tua casa, no teu casamento? Você tem sido rude com seus filhos mais do que aquilo que você precisa ser? Você tem passado dos limites? São coisas simples na nossa vida que às vezes a gente deixa passar. Mas são esses feitos pequenos que alegram o coração de Deus. Claro, Deus fica muito feliz quando você dedica um tempo para adorá-lo e precisa fazer isso. Deus fica muito feliz quando você vai para a Santa Missa e você precisa ir. Deus fica feliz quando você reconhece a sua miséria e vai até o sacerdote e confessa e precisa confessar. Deus é feliz com tudo isso. Mas Deus também é feliz quando você reconhece que precisa ser fiel a Ele
nas pequenas coisas, nas coisas que você acha que são insignificantes, mas que firmam seus passos no caminho de santidade. Ser santo é ser simples nas pequenas coisas. Teresinha descobriu, como o Frei mesmo falava na homilia, aquela irmã que era difícil para ela e para todas do convento, e ela decidiu amar. Ela decidiu, não muita coisa, apenas sorrir para aquela irmã. Apenas sorrir. Olha a simplicidade deste ato. E eu tenho certeza que falou muito ao coração de Deus. Alegrou muito ao coração de Deus. Então Santa Teresinha, ela queria percorrer por uma via que fosse específica para ela, que era pequena. E ela descobriu que essa via ela é reta. O caminho de santidade é reto, não tem atalhos. Se você tem pegado atalho, volta para o centro, porque o caminho é reto e estreito. Santa Teresinha descobriu que este caminho era reto e que ela não podia chegar lá em cima sozinha. Mas ela descobriu que os braços de Jesus a levava, e os braços de Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que são os braços de Jesus. Ela descobriu que ela precisava permitir o agir do Espírito Santo para trilhar este caminho seguro. Para trilhar um caminho de santidade e ser fiel, nós precisamos pedir a graça e a luz do Espírito Santo. Ele que ilumina o caminho. É Ele que firma os nossos passos. Lembra quando eu disse no início, precisa ser gravado no seu coração. Deus te coloca no caminho para seguir de santidade. E neste caminho Deus provê todas as coisas por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe alimenta. É o Espírito Santo que lhe direciona. É o Espírito Santo que vai dizendo, vai por aqui, vai por ali, não entra aqui, cuidado com isso. É o Espírito Santo que coloca armas em você para que você possa lutar. É o Espírito Santo que forma um escudo em você e você resiste às ciladas do inimigo. E os dardos do inimigo não atingem você, porque você está revestido desse Espírito Santo. Mas para isso é preciso pedir, é preciso se abrir, é preciso desejar, é preciso querer fazer um caminho com o Espírito Santo. Ele que é o nosso amigo. Ele que é aquele que é próximo de nós, que conhece no mais profundo do nosso interior. E ninguém mais além dele sabe do que você precisa. É o Espírito Santo que caminha ao teu lado. Você tem pedido o Espírito Santo? Sim ou não? Você tem sido íntimo do Espírito Santo? Ou o Espírito Santo na sua vida de momento? Porque hoje, na vida de muitas pessoas, infelizmente, o Espírito Santo é de momento. É só quando eu preciso de alguma coisa. Espírito Santo, eu te entrego toda a minha vida. Eu te entrego tudo aquilo que eu sou. Pode realizar em mim aquilo que o Senhor quiser. Amanhã eu desejo fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo diz, ei, aqui não, aqui é perigoso. Aí você corre, coloca o Espírito Santo lá atrás e você vai lá e faz. Porque o Espírito Santo para você é de momento. O Espírito Santo de você é só quando se toca uma canção, é só quando se ergue os braços, é só quando reza. É só quando exercita os carismas. Para muitas pessoas o Espírito Santo é só aí. Voltou para a realidade, o Espírito Santo tem que tomar o seu lugar. Às vezes eu que vou decidir, Espírito Santo, não é o Senhor. Você não vai ser santo assim desse jeito. Você não vai ser santo dessa forma. Só é santo aquele que é dócil ao Espírito Santo. Aquele que se faz pequeno e humilde. Eu me recordo agora
não sei se eu vou encontrar aqui, mas já estou acabando, viu? O Espírito Santo me recorda agora, falando dele, né? Ele me recorda uma experiência muito engraçada que Terezinha teve quando ainda era pequena ainda. Eu acho que eu não vou encontrar aqui agora, mas eu vou dizer para você. Terezinha dizia que estava brincando, e aí ela olha e vê 2 diabinhos brincando entre si. Ela dizia que os diabinhos tinham pés de ferro de passar roupa. Você vê como é a imaginação de uma criança. E ela percebe que esses 2 diabinhos estavam brincando. E aí ela, curiosa, vai ver. E ela diz que os diabinhos olham para ela e saem correndo, de medo. E ela, como uma criança curiosa, ela vai atrás. Esses diabinhos correram para a lavanderia. E ela olha assim de canto da porta, na lavanderia. E eles estão lá, tremendo, com medo, com um olhar medroso. E quando olha para ela, corre para trás para se esconder, né? Na lavanderia. E ali Jesus diz a ela no seu coração, né? Ela tem uma certeza: pobres diabinhos que tremem ao ver a pureza de uma criança. Eu não sei se isso está falando alguma coisa para a tua vida, mas para a minha falou. Satanás, ele tem medo de uma alma pequena, de uma alma humilde, de uma alma dependente de Deus, porque ele sabe que naquela alma ele não pode encostar o dedo. Ele até tenta, ele até arma cilada, mas o nível espiritual dessa alma, ela está crescendo tanto, que por um olhar espiritual, essa alma consegue pular as armadilhas, desviar dos caminhos. E Satanás não tem vez em uma alma que é humilde. Então Terezinha, ela descobriu a misericórdia de Deus na sua vida. E o motivo dessa pregação, nessa noite, é que você entenda isso. Que você é chamado a um caminho de santidade e você precisa reconhecer as misericórdias de Deus na sua vida. Santa Terezinha, ela descobriu que ela precisava confiar e se abandonar numa pobreza espiritual. E você precisa entender que você precisa confiar em Deus e somente em Deus. Que não precisa colocar confianças em suas forças, porque você não tem. Mas em Deus você consegue. Terezinha descobriu uma via, onde nós chamamos de pequena via. Ela chama de pequena via, essa via segura para caminhar. E o elevador que leva são os braços de Jesus. Quem vai levar você a trilhar esse caminho são os braços de Jesus. E os braços de Jesus é o Espírito Santo. Terezinha descobriu que ser santo é ser filho de Deus, é viver o batismo. Na sua vida, Terezinha não fez nada de extraordinário. Terezinha fez aquilo no qual era próprio daquele que é batizado. Você não precisa fazer nada de extraordinário na sua vida para ser santo, não. Basta viver o seu batismo. Seja fiel àquilo que você abraçou diante de Jesus, aquilo que você recebeu, e aí você vai ser santo. A pequenez de Terezinha era uma pequenez positiva, uma pequenez que orientava todo o seu pecado para Deus. Terezinha vivia naquela época em qual o pecado era algo muito grave. Hoje talvez o pecado tenha, até agora, até este presente momento, significado alguma coisa na sua vida. Mas a partir de hoje você vai colocar ele em segundo plano. Primeiro você vai colocar a misericórdia de Deus, que envolve o seu pecado, envolve a sua realidade. E Terezinha entendeu que era preciso praticar virtudes. E praticar virtudes por amor, porque as virtudes são o molde que nos permite entrar por esta porta do céu. Você precisa passar pela porta estreita. E as virtudes é o molde no qual permite com que você passe por esta porta.
Os santos são aqueles que vivem no tempo e revolucionam o tempo no tempo. É agora, é já. Deus te convoca. Eu desejo ardentemente que o Senhor não te deixe em paz nessa noite. Que você coloque a sua cabeça no travesseiro e você fique inquieto. Eu espero nessa pregação que o Senhor lhe constranja. Que Ele constranger de São Paulo. O constranger de impulsionar. De decisão. De mudança de vida. De assumir um tempo novo. De assumir algo novo na sua vida. Esse é o ensinamento de Teresinha que eu queria passar para você nessa pregação. O ensinamento de uma pobre criança, pequena e nada mais, que nos diz que Deus é amor, que Deus quer propagar a chama de seu amor em nossas almas, e que podemos ser transformados e consumidos pelo seu amor, fazendo-nos humildes e pequenos nos braços de Deus. Conscientes de nossa fraqueza e confiantes em sua bondade de Pai. E para finalizar esta pregação e a gente rezar, não importa o caminho que Deus esteja fazendo com você, se é em meio a flores ou em meio aos espinhos, que você possa cantar as misericórdias do Senhor. Independente se o caminho é em meio a espinhos, a sofrimento, ou se o seu caminho é um caminho de consolações, mas que independente do caminho, você possa fazer como Teresinha, cantar eternamente as misericórdias do Senhor. Quando eu disse no início que eu fazia questão de testemunhar em todas as pregações que eu fazia, que eu tivesse oportunidade, que quando Jesus entrou na minha vida, Ele me fez o homem mais feliz do mundo, e eu sou o homem mais feliz do mundo. Não é porque eu sou melhor do que você e você não é feliz. Você também pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas é porque eu olhei para a minha vida, eu olhei para aquilo que Deus realizou na minha vida, a partir do meu pecado, da minha fraqueza. E hoje eu decidi cantar as misericórdias do Senhor na minha vida. É por isso que eu digo para quem quiser ouvir, para o inferno estremecer, que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu tenho na minha vida a presença da misericórdia de Deus. Que você possa na sua casa agora fechar os teus olhos. Vamos rezar agora. Que o Espírito Santo possa vir sobre a sua vida nessa hora. Que o Espírito Santo, como uma luz, da mesma forma que aconteceu com Teresinha, possa povoar o teu coração, entrar no teu coração como o amor entrou no coração de Teresinha e despertou um desejo grande de seguimento de Jesus, de busca de santidade. Que diante da realidade que você esteja vivendo, o Espírito Santo agora possa trazer uma certeza no teu coração, que você pode ir além, que você pode ser melhor do que isso, que você pode, que você consegue. Eu não sou pregador motivacional, eu sou profeta. E eu quero te dizer isso nessa noite, que você pode sim, porque maior é aquele que está sobre a sua vida. Você consegue sim, porque não são as suas forças, são as forças de Deus. Não é você que realiza, é o Espírito Santo. Claro, você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Você toma a iniciativa e Deus entra com a graça. Que o Espírito Santo possa trazer essa certeza hoje no teu coração. Eu vou ser santo, eu quero ser santo, eu posso ser santo, porque Deus colocou esse desejo no meu coração e ele não é irrealizável. Eu tenho na minha vida a graça de Deus. Mas reconheça nessa noite
Reconheça que o que agrada a Deus não são os grandes feitos que você pode fazer, mas o que de verdade agrada a Deus é a tua pequenez, é a pobreza da tua alma, é a necessidade que você tem da misericórdia de Deus. É a necessidade que você tem de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está nos tocando. Porque o Senhor está nos fazendo reconhecer de verdade quem nós somos e o que nós podemos ser com a tua graça. Obrigado, Espírito Santo.